gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu voltei para falar sobre os livros que eu já abandonei. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei, que isso me ajuda bastante. Bom, gente, ano passado, acho que foi dezembro do ano passado, eu já tinha feito um vídeo falando sobre os livros que eu abandonei. Foram todos os livros que eu já abandonei na vida. Ao todo, se eu não me engano, foram 14 livros. E eu vou deixar ele aqui no card, caso você queira assistir esse vídeo, né? Não viu ainda. Só que assim, gente, desde dezembro pra cá, eu abandonei novos livros, né? Eu abandonei 8 livros esse ano, pra ser específica aí. E no vídeo de hoje eu vou estar comentando então sobre esses livros, explicar por que eu abandonei e se eu pretendo ou não voltar aí em algum momento para essa leitura. E só um recadinho, gente, que assim, estão fazendo obras aqui na minha rua, tá? Assim, eles ficaram a semana inteira pra fazer, eles vão fazer bem no dia que eu gravo. Claro. Então, assim, eu não consigo esperar, né, eles terminarem as obras aí pelo dia, então, se passar algum barulho, alguma coisa assim, é referente a isso, tá? Mas, enfim, vamos começar. E o primeiro livro que eu abandonei esse ano foi Um Pouco de Aventura, das escritoras Christina Lauren. Eu falo das porque, pra quem não sabe, são duas. E assim, por que eu abandonei esse livro? Esse é um livro de romance, que, como o título sugere, tem aventura no meio. Até onde eu li, na verdade, tinha mais aventura do que romance. Só que assim, gente, eu já confesso que desde o início eu já não tinha entrado muito na história, sabe? Os personagens não me cativaram, a premissa não me cativou. Só que aí teve um ponto antes dos 50% ali que a história tem uma virada interessante. Acontece algo ali que eu, pelo menos, não esperava que fosse acontecer. E a história deu um 180 ali, sabe? E eu achei, pô, legal, agora a história vai ficar interessante. Não ficou. Eu não consegui gostar desse livro, assim, eu achei esse livro muito chato, sabe? Não é que, tipo, é um livro ruim, é um livro chato, sabe? Aí, tipo assim, o romance eu não achei... É claro que assim, eu tava de 50%, então ele não foi desenvolvido 100%, mas foi deixado várias coisas implícitas já. É um livro que tem o clichê segunda chances, né? Então, é um casal que já tinha ficado junto e se separou e se reencontra. Não é um clichê que eu gosto muito, inclusive. E o jeito com que estava sendo construído não estava me agradando. Os personagens eu achei os dois muito chatos. O romance em si eu não consegui, tipo, torcer pro casal ficar juntos, pelo menos nesses primeiros 50%. E o enredo como um todo, a parte da aventura como um todo, eu achei chata, sabe? Eu não consegui, tipo, nossa, eu quero descobrir o que vai acontecer. Não, eu só ficava, toda vez que eu pegava o livro, eu ficava, ai que saco, eu tenho que ler mais não sei quantos capítulos. Ai que saco, tá, eu vou ler mais um capítulo. Eu ficava me forçando a ler e eu realmente não tava gostando, sabe? Então, assim, eu não pretendo voltar para esse livro. Não é uma leitura que eu queira retomar aí, realmente. E, enfim, né, eu já li outros livros aí das autoras que eu gostei bem mais, então esse aqui vai ficar por aqui mesmo, né, como eu comentei, li até a metade, li até 50%, acho que foi até muito. Talvez se eu fosse até o final eu poderia ter gostado um pouco mais, mas eu vi muitos comentários falando mal desse livro e do final, então isso já me desanimou também. Então, ele vai ficar aqui em 50% e na listinha de abandonados. E o segundo livro que eu abandonei esse ano foi Esplêndida, da Julia Quinn. E aí, assim, gente, quem me acompanha já sabe que eu tenho uma questão com romances de época, né? Porque, assim, eu tô tentando ler romance de época já faz um tempo, mas dificilmente eu gosto de um livro de época, de romance de época, né? Esses romances de época moderna, no caso. E aí, ano passado, teve alguma promoção da Amazon que vários e-books de romance de época entraram em promoção e eu peguei vários. E Esplêndida era o último da lista. Então eu já tava, tipo, agradecendo, graças a Deus, é o último e tal. E aí eu peguei ele pra ler. E assim, eu abandonei ele em 8%. É capítulo 1 ou capítulo 2, alguma coisa assim. Teve prólogo, se eu não me engano, o primeiro capítulo, eu acho. E aí eu não lembro se termina o primeiro capítulo. Enfim, início do livro. Por que eu abandonei tão cedo o livro? Porque assim, o livro ele já tem um clichê que eu não gosto, que é o amor à primeira vista. Pra eu gostar, né, ou o insta-love, né, como é conhecido. Pra eu gostar desse clichê, ele tem que ser muito bem desenvolvido, o que nesse caso eu não acho que seja. Porque eu vou dar uma explicadinha na história por cima, não é muito spoiler, porque, tipo, é os primeiros, sei lá, no máximo 2 capítulos do livro, tá? Só pra vocês entenderem por que isso me incomodou, tá? A gente tem a protagonista, que é uma mocinha, que ela, se eu não me engano, ela vai passar as férias com a tia, vai passar um tempo com a tia em Londres. Eu não lembro muitos detalhes, tá? Vou falar o que eu lembro. E aí a tia vai dar um baile em homenagem a ela, aquela coisa toda. Só que ela e a prima, né, que é a filha da tia, elas estão meio que fugindo da tia e elas resolvem ajudar na cozinha. Mesmo que o pessoal da cozinha não querendo muita ajuda delas, elas resolvem ajudar. E aí acaba algum ingrediente, eu acho que é ovo, alguma coisa assim.
Só que tá todo mundo muito ocupado fazendo as coisas, né? Ninguém consegue sair pra comprar. E aí ela se oferece pra ir. O pessoal meio que não gosta, mas ela acaba indo mesmo assim. Ela coloca, né, uma roupa de criada pra ir lá comprar os ovos. E aí, quando ela tá voltando, ela vê um menino na rua, assim, ele quase é atropelado por uma carruagem. E aí ela vai, salva esse menino, e ela acaba sendo atropelada. Aí, se eu não me engano, junto do menino tava a mãe dele e eu acho que é tio do menino, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é. Aí eles ajudam ela ali, botam ela dentro da carruagem. Só que o cara, que é o mocinho da história, ele, tipo assim, ele conhece a menina numa página, na página seguinte, ele já tá assim, meu Deus, porque ela é linda, porque eu nunca me atraí por ninguém assim, e não sei o quê. E ele já tá todo apaixonadinho. E, tipo assim, ele nem falou com a menina ainda. A menina tá inconsciente. E ele já tava todo cheio de amores por ela. E aí eu falei, cara, não, mais forçado que isso não tem. Porque assim, tudo bem você achar uma pessoa bonita, né? Você achar uma pessoa atraente, assim, logo que você conhece ela. Mas o jeito com que os pensamentos dele já estavam inclinados, já dava muito pra entender que os sentimentos dele já eram bem mais fortes do que um crushzinho por alguém que ele acabou de conhecer. E isso me irritou muito porque, assim, desenvolvimento zero, né? Tipo assim, pra mim, tá, honestamente, ninguém se apaixona assim de cara, tipo, olha pra pessoa, não conversa com a pessoa e já pensa, sei lá, vou casar com essa menina. Não que isso acontece no livro, né? Mas, tipo assim, que é essa intensidade, sabe? Então, isso me incomodou muito e aí eu só fiquei, não vou querer. Até porque daí a premissa do livro é justamente essa, ele vai achar que ela é uma criada, então, tipo, que ele, né, que ela não tá no nível dele pra casar com ela, coisas assim. Eu falei, não preciso disso, abandonei e eu não pretendo retomar. Realmente, assim, esse vai ficar na lista. E o próximo livro que eu abandonei junto de Esplêndida, que é o Síndrome da Boa Garota, da Elle Kennedy. E assim, esse é quase um recorde, eu acho. Não, tem outro que eu abandonei mais cedo. Eu abandonei com 4%. Eu li o primeiro capítulo. E foi isso. Porque assim, gente, vamos lá. Eu nunca li nada da Elle Kennedy, tá? As séries mais famosas dela, coisa e tal. Nunca tive interesse em ler. E ultimamente eu tô muito enjoada de romance de faculdade, sabe? Livros que se passam na faculdade, esse romance mais new adult e tal. Porque assim, teve uma época que eu li muito livro nesse estilo, muito livro. E aí simplesmente pareceu que todo livro que eu leio com esse tema é a mesma coisa. Só muda, sei lá, a faculdade que eles estão, o esporte que eles praticam. O resto me parece sempre que é a mesma coisa. Então eu fiquei muito enjoada de livros desse tema. Nada contra, tá, gente? Só porque eu realmente não consigo. Tipo assim, por exemplo, romance adolescente. É tudo a mesma coisa? É tudo a mesma coisa, mas eu não enjoei, sabe? Tipo assim, a gente tem os padrõezinhos ali, os clichês, mas esses eu ainda gosto, da maioria, né? Os romances de faculdade que realmente me pegam, assim, no momento que eu estou, eu não tô lendo muito romances do tipo. Na verdade, faz tempo que eu não leio romances desse tipo. E aí, quando eu comecei a ler no capítulo 1, eu até não achei ruim. Fui lendo e falei, ok, beleza. Só que aí, quando começa o capítulo 2, a protagonista, ela fala alguma coisa, tipo, primeiro parágrafo, segundo, sei lá, ela fala alguma coisa, voltar para a faculdade, não sei o que, aí eu, tipo... Porque é um livro com capítulos alternados, né, e o primeiro é do mocinho, e o mocinho, tipo, ele trabalha num bar, tal, então, tipo, eu não esperava que fosse ser romance faculdade, sabe? E aí, quando a mocinha aparece, ela fala da faculdade, eu já fiquei, tipo, não tô muito afim. E aí, a premissa que já dá a entender, tipo assim, que é uma coisa, se eu não me engano, ela é irmã, ou ela é ex-namorada, ou ela é parente, sei lá, de um cara que arrumou confusão com o mocinho da história. Aí eu fiquei, tipo, cara, esse tipo de história, não, preguiça, abandonei. Se eu tenho vontade de retomar a história, no momento não. Não vou dizer nunca, pode ser que em algum momento eu volte a ler, mas assim, no momento, diferente dos dois primeiros, esse pelo menos, assim, não vou dizer nunca, sabe? Vamos deixar aí num stand-by, mas eu confesso que eu não sou muito animada pra ler ele também, porque as críticas dele não foram muito boas, não. Então, assim, vamos deixar aí, né? Um dia, se eu tiver vontade, aí talvez eu tenho o e-book dele. Então eu vou lá, eu pego e é isso, mas no momento vai ficar por aqui. E abandonei também Nevasca. Esse eu até fui mais longinho, viu? Fui em 49%, quase metade do livro. E assim, esse é um livro que é tipo o livro de contos, digamos assim, onde a gente tem uma história central acontecendo e histórias paralelas com os coadjuvantes da história central.
Ficou confuso? Pra quem já leu, é o mesmo estilo de Blackout. Blackout é outro livro que é escrito pelas mesmas autoras, por isso que tem esse estilo similar, onde a gente tem a história central e histórias paralelas acontecendo. Então, assim, a gente tem um capítulo com a história central, o próximo é um conto com a história paralela, sei lá, o irmão da protagonista, sabe? Alguma coisa assim. Então a gente tem sempre intercalando assim. E eu gostei muito de Blackout. Essa história é super gostosinha de ler, é escrita fluida. Acho que ele é super rápido de ler também. Nevasca eu já senti completamente o oposto. Eu senti a escrita muito trancada, sabe? Eu não conseguia avançar. Não era que nem o outro, que tipo, eu fui lendo um capítulo atrás do outro, sabe? Esse eu ficava, cara, tem que ler mais um capítulo. Aí eu ia pro próximo capítulo, parece que demorava 30 minutos pra passar o capítulo. E, enfim, eu só senti a história muito... Não fluiu nada assim pra mim. E eu achei a história central de Nevasca chata, sabe? Assim, as histórias paralelas eu até tava achando legal, mas a história central pra mim não funcionou. Realmente, assim, não deu, sabe? E eu fiquei bem chateada, digamos assim, porque como eu comentei, eu tinha gostado bastante de Blackout, então eu tinha expectativas mais altas pra Nevasca, mas realmente não rolou. E eu não pretendo voltar, sabe? Os outros ainda tinham uma questão de que, por exemplo, Esplêndida, eu não quis avançar porque eu sentia que eu realmente não ia gostar e eu ia achar ruim, sabe? Esse não é que eu tava achando ruim, eu só achei entediante. Não consegui gostar mesmo. Então, realmente, como eu já comentei, não pretendo retomar essa leitura. E aí eu abandonei o primeiro livro que eu pretendo retomar a leitura, que é Dangerous, Ato 2. Esse é um livro nacional, tá? Ele é um dark romance. E ele é o segundo do primeiro livro, porque assim, esse livro ele era para ser uma duologia, o primeiro livro chamado Dangerous, só que o livro ficou muito grande, então o autor resolveu dividir o primeiro livro em 2 atos e o segundo livro em 2 atos também. Então a gente ao todo vai ter 4 livros para duologia, digamos assim. E esse é a segunda parte do primeiro livro, né? E eu li esse primeiro livro, o Dangerous, em fevereiro, se eu não estou enganada. E eu até li durante um vídeo que eu fiz, que foi o vídeo de maratona. Vou deixar aqui no card, caso alguém não tenha visto. E eu gostei bastante do primeiro livro, eu achei bem legal, assim. É um livro dark romance, então tem as suas problemáticas, tem suas questões. Mas eu tinha gostado bastante e ele acaba meio que com um cliffhanger, né? Então eu tava ansiosa pra esse ato 2. E aí lançou no final de julho, eu acho. E aí eu tentei dar uma chance ali em agosto ou setembro. Não, acho que foi agosto. E, cara, só não rolou, assim. Eu li até 16%. Eu não lembro que capítulo que era. Mas, assim, eu não senti a história tão fluida que nem a primeira, sabe? Que eu li muito rápido, porque eu li, tipo, em um dia esse livro. Até porque eu tava fazendo o vídeo da maratona. Mas assim, além disso, eu só senti que não era o momento pra eu ler aquele livro, sabe? Porque eu não tava no momento de ler um dark romance, não queria uma leitura muito pesada, assim. E também eu sabia que o livro ia terminar meio que com um cliffhanger, e o próximo livro só vai sair ano que vem. Então eu pensei, cara, eu vou deixar esse livro, eu vou abandonar agora, não vou forçar a leitura, porque eu acho que é pior, porque vai me fazer ter uma visão mais negativa do livro, né, da minha opinião sobre o livro. Vou deixar por enquanto. E aí, quando for lançar os próximos livros, né, quando tiver para lançar, eu releio o primeiro, leio o segundo e bora, entendeu? Então, assim, esse é um livro que eu abandonei já sabendo que eu vou voltar para ele, sabe? Porque não é que eu não tava gostando, é porque realmente tava no momento errado. Não era para eu ler esse livro naquele momento, porque eu não queria um livro desse gênero, sabe? Então eu acabei deixando assim realmente. Pretendo voltar, e aí quando eu voltar a ler ele, eu com certeza comento aqui. E aí, mais ou menos junto de Dangerous ali, foi no mesmo mês, eu abandonei outro livro, que é o Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, ou também, né, ficou conhecido aqui como Amanhã e Amanhã e Amanhã. Literalmente é esse o nome. E assim, eu tava com muita expectativa pra esse livro, porque eu só ouço comentários positivos sobre esse livro. E assim, a maioria das pessoas que leu esse livro nesse ano diz que tipo, foi a melhor leitura do ano. Assim, cara, eu tava com a expectativa gigantesca, né? E aí eu comecei a ler e assim, não foi que eu não gostei, mas a leitura só não funcionou. Assim, não me senti conectada com a história, não consegui me apegar aos personagens, sabe? Ficar aquela curiosidade de, tipo, o que vai acontecer.
não rolou isso pra mim, assim, realmente não deu. Eu li até 17%, então, tipo, eu não avancei muito na leitura, eu tava no início do livro ainda. Eu acho que o livro tem uma boa premissa, assim, tem um potencial realmente, assim, pra eu gostar dele, mas não era o momento de eu ler, tal qual Dangerous, sabe? Então eu também pensei, não vou forçar, não vou, tipo, ai, não, eu preciso ler e tal. Não, eu vou deixar assim, e eu pretendo sim retomar a leitura em algum momento. Não agora, mas talvez ano que vem. Eu dei mais uma chance. E se eu for ler, eu acho que daí eu vou pegar ele pra ler em português, porque eu tinha agora começado a ler em inglês. E aí eu não sei, às vezes pode ser linguagem, né? Enfim. Mas daí eu quero ler da próxima vez, né? Que eu pegar ele pra ler, eu quero ler em português pra ver se eu me interesso um pouco mais. De repente seja isso. Não sei, nunca tive isso assim com livro em inglês, mas pode ser, né? Mas enfim, gente, esse livro, como eu comentei, eu sei que ele é muito hypado, tá? E eu pretendo sim voltar a retomar essa leitura, mas no momento vai continuar aqui na lista. E aí temos o recorde dessa lista de abandonar mais cedo, que é o livro The Royal We, que eu abandonei agora no mês de setembro, início do mês, que eu abandonei com 1% de leitura. Sim, eu li o prólogo e eu pensei, vamos deixar, né? Deixa aqui por enquanto, não vou insistir. Eu tinha pego esse livro quando eu tava viajando, pra quem não sabe, eu viajei no início de mês de setembro. E eu tinha pego ele pra ler, e eu não sei se era só porque, tipo, eu tava viajando, então, tipo, eu não tava tendo muito tempo pra ler, né? Se é só também essa questão de não é um momento pra ler essa história, se eu só enjoei de histórias do tipo. Mas, assim, li o prólogo e pensei, não. Ele é um livro de romance, eu não sei nem a história, gente. Eu comprei esse livro o e-book na Amazon faz bastante tempo. Eu tinha pego uma promoção, eu paguei, sei lá, R$ 2, R$ 4 nesse book, e aí eu comprei por curiosidade. E assim, é um romance de uma moça, assim, né, de uma mulher, que se envolve com o herdeiro da coroa britânica, né? Então, com o príncipe herdeiro ali da coroa britânica. E o livro, o prólogo, começa no dia antes do casamento, ou horas antes do casamento, alguma coisa assim, dos dois. E a gente vê que tem várias coisas acontecendo errado, tem alguém ameaçando ela com alguma coisa, ela tá brigada com a irmã gêmea, a gente não sabe o que aconteceu. Enfim, tem várias coisas acontecendo. E aí termina o prólogo, e aí o livro volta, tipo, pra quando eles se conheceram. E aí, tipo, tem várias partes, né? O livro é dividido em várias partes. Então eu imagino que seja a primeira parte é como eles se conheceram, a segunda é o namoro, sabe? Coisas assim. E eu só, tipo, cheguei no primeiro capítulo, li o início do primeiro capítulo e, tipo, não tô afim de ler, porque, tipo, eu já imagino algumas coisas que vai acontecer, porque é meio que o clichêzão de todo livro de romance que envolve nobreza, príncipe ou princesa herdeira e coisas do tipo. E, não sei, me deu preguiça de ler. Assim, então, abandonei, não quis dar uma chance. Ainda lá no Scooby eu ainda comentei, eu disse, deveria talvez eu ler mais 1, 2 capítulos pra decidir. Deveria, mas só realmente olhei e, não tô afim, me deu preguiça, deixei ele ali de lado. Talvez em algum momento eu volte pra ler. Talvez, não planejo, assim, mas talvez em algum momento eu volte pra ler aí. Mas eu só fiquei pensando, cara, tem tantos outros livros que eu tô interessada, sabe, em ler. Eu acabei deixando mesmo. E ficou por isso mesmo. E como eu comentei, no momento não tenho plano de reler ele, mas tá lá no meu Kindle, né? Talvez em algum momento eu mude de ideia. E por último na lista de hoje, tá bem fresquinho, porque é um livro que eu abandonei em outubro agora, início do mês, que é o livro Dois Erros, um Acerto. Que é um livro de romance que eu abandonei em 22%. E por que eu abandonei? Principalmente porque eu achei os personagens, todos os personagens, muito irritantes. Eu não consegui gostar de nenhum personagem, gente, assim. A história, até assim, é um clichêzão de romance, né? Não tava achando tão ruim. Tem alguns clichês presentes na história que eu gosto muito. Confesso que eu não gostei muito de como eles foram sendo trabalhados nesse início, mas assim, é algo que até o final do livro poderia ser melhorado. Mas eu desisti da leitura mesmo por conta dos personagens. Os dois protagonistas, eu achei os dois uns chatos. Ambos. Assim, tem ponto de vista dos dois e eu achei os dois muito chatos. Mas eu me irritei ainda mais com os coadjuvantes. E com todos que apareceram, eu não consegui gostar de nenhum, porque eu achei todos muito intrometidos. Assim, ó, eu passei umas 5 raivas diferentes e eu só tava em 22% do livro, gente. Eu tinha lido 10 capítulos só e eu já queria, se fosse eu, já tinha cortado laços de amizade com todo mundo, porque eu achei todo mundo muito chato, muito insistente, muito realmente de ficar se metendo nos lugares onde eles não tinham que se meter. Enfim, assim, só passei raiva nesses 22%, e aí eu pensei, eu preciso
continuar? Eu quero descobrir onde é que essa história vai parar? Não. Então a gente larga, né? A gente tem tanto livro pra ler aí, mas tanto livro. Eu não vou ficar insistindo em um livro que eu não tô gostando, que eu tô passando raiva, né? Então deixei de lado. Não pretendo voltar à leitura dele, porque realmente não funcionou. Pode ser que no futuro eu mude de ideia, mas assim, no momento realmente não funcionou. E é uma pena, porque assim, era um livro, como eu falei, que tinha tudo pra ser aquele clichêzinho de romance, mas que não deu certo. E ainda por cima eu vi muitas críticas sobre esse livro, e a maioria das pessoas justamente reclamou sobre as coisas que eu já não tava gostando. Então eu pensei, não vou me forçar a ir até o final se eu já não estou gostando disso, né? Então é isso, infelizmente, e 2 erros e 1 acerto encerra a lista de hoje. Mas então era isso, gente. Esses foram os livros abandonados, aí a segunda parte do vídeo. Vou voltar com uma parte 3 futuramente, provavelmente, mas vai demorar, porque agora eu tenho que esperar acumular mais livros abandonados, que não deve demorar a acontecer também, porque eu abandono o livro com bastante facilidade. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, quais livros vocês já abandonaram, se vocês já leram alguns dos livros que eu comentei. Lembrando, gente, que assim, minha opinião, tá? Se você gostou, se você continuou até o final e achou legal, beleza. Não funcionou pra mim, infelizmente. Mas deixa aqui então o que vocês acharam, deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok pra não perder o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.